Eu quero começar esse vídeo sendo completamente honesto. Isso aqui não é sobre vaidade e não é sobre provar nada para ninguém. E definitivamente não é sobre virar lutador profissional com 37 anos. Isso aqui é sobre tempo. É sobre perceber que se eu continuar no ritmo normal, o que eu quero construir vai acontecer, mas talvez tarde demais para ver se de verdade. Então, hoje eu vou te explicar por que eu decidi voltar a treinar artes marciais. E qual é o plano real por trás disso tudo? E como é que isso vai se conectar diretamente com a construção da comunidade que eu falo tanto aqui no canal. Quando eu era criança e adolescente, eu treinei diversas artes marciais. Eu treinei karatê, eu treinei um pouco de jiu-jitsu, eu fazia capoeira. Depois, a vida veio trazendo as responsabilidades, né, trabalho, as responsabilidades da vida adulta, o mundo real. Mais tarde, eu servi como soldado na Legião Estrangeira Francesa. E lá eu aprendi algo que pouca gente entende. O corpo, ele não é só estética. Na verdade, ele não é estética. O corpo, ele é uma ferramenta. O corpo fraco, ele limita decisões. O corpo cansado, ele comanda mal. E um corpo sem disciplina entra em pânico muito rápido. Quando você começa a pensar em comunidade, em autonomia, em atravessar tempos difíceis, não dá para separar a mente do corpo e do propósito. Eu vou ser bem direto com você. Se a gente depender aqui só do crescimento orgânico, que é lento, do AdSense aqui do YouTube e de um vídeo por cada vez, a comunidade ela vai acontecer. Mas talvez quando eu tiver velho demais para ver isso. Eu não quero passar a minha vida aqui, ou a vida inteira, só construindo, não. Eu quero construir e eu quero viver e desfrutar. Eu quero plantar, quero treinar, quero ensinar, quero errar, corrigir e ver isso funcionando, agora, e não no fim da vida. E aí eu fiz uma pergunta simples. Qual é a forma honesta de acelerar esse processo sem vender a minha alma? Sem virar um personagem e sem trair a mensagem aqui do canal. A resposta ela não veio do marketing, ela veio da disciplina. Porque voltar a treinar artes marciais, eu decidi voltar a treinar essas artes marciais por 3 motivos bem claros. Veja bem, o primeiro motivo é ter um corpo funcional, é questão de sobrevivência real. Então não vai existir uma comunidade forte com pessoas com corpos fracos. E também não vai existir autonomia com gente doente, pessoas sedentárias e sem resistência. As artes marciais, elas ensinam o controle do medo, porque você vai ter que ter confronto, combate, respeitar os seus limites, a disciplina diária, pois existe treinamento e esforço, tomada de decisão sob pressão, e isso é sobrevivência aplicada no esporte. O segundo motivo é a disciplina documentada, que vai inspirar mais do que o discurso. Falar é fácil, mas mostrar o processo, mesmo cansado, falhando, machucado, voltando no dia seguinte, isso cria um exemplo. E eu não quero que ninguém me siga porque acha que eu sei tudo. Eu quero que me sigam porque vem alguém fazendo. O terceiro motivo é a verdade que poucos têm coragem de dizer. Os eventos, eles movem dinheiro rápido. Lutas de exibição, desafios físicos, projetos que chamam a atenção. Todos eles levantam recursos em meses e não em anos. A diferença aqui é o motivo. Eu não estou treinando aqui para virar celebridade. Eu voltei a treinar para que, se um dia uma luta acontecer, ela seja o meio para construir algo que fique, que é a nossa comunidade. Então, eu vou treinar como se eu fosse lutar com os melhores. E eu não estou prometendo aqui lutar com ninguém. Mas, se aparecer alguém que queira financiar a comunidade e surgir o desafio, eu estou pronto para esse combate. Eu estou treinando como se eu fosse lutar com os melhores. Eu tenho algumas pessoas aqui na minha mente. Seria um sonho lutar com algum desses caras aí. Pelo menos apanhar deles. Porque quando você treina como se o desafio fosse real, você não mente para si mesmo. Você
passa a respeitar seu corpo, a respeitar o tempo, e você começa a construir um método. E isso é exatamente o que falta hoje. Método e não fantasia. Agora, eu quero deixar algo muito claro. Por que isso faz parte da visão de longo prazo aqui do nosso canal? A ideia não é que todo mundo venha morar no mesmo lugar, né, na comunidade, quando ela estiver pronta. A ideia não é criar dependência, e muito menos criar uma bolha que seja isolada do mundo, beleza? A ideia é construir algo que funcione de verdade, que tenha, mesmo que seja pequeno, que tenha autonomia, que seja testado, que seja autossuficiente, tanto em água, quanto em alimentos, quanto em energia, na organização e na segurança. E não é nada de fantasia, e também nada de pressa. Quando tudo isso estiver funcionando, a ideia é compartilhar o método e o que está funcionando e não centralizar o espaço, beleza? Porque a liberdade não é fazer você sair do lugar aí e depender de outro lugar. Não, é a liberdade de ter opções. Então, eu vou documentar essa volta aos treinos não para exibir o corpo, nem para pagar de durão, mas para mostrar o que funciona depois dos 35, perto dos 40 aí, como é que o corpo reage, como a gente se prepara, né? Eu vou ver o que funciona e o que não funciona mais. E como treinar sem destruir o meu corpo. E como criar disciplina quando a motivação parece que está acabando. Porque se você consegue manter seu corpo funcional, disciplinado e lúcido, você aguenta muito mais coisa na vida. Se um dia essa luta acontecer, eu vou fazer o possível para que aconteça, se houver recurso para financiar a comunidade, com quem quer que seja. Isso não vai ser pelo ego. Isso vai ser porque o projeto chegou longe o suficiente para se justificar. A luta não é o objetivo final. A luta é a ferramenta que pode tornar a comunidade possível. Bom, se a luta nunca acontecer, o projeto vai continuar. E se acontecer, o recurso vai virar estrutura real. Em ambos os cenários, o foco é o mesmo, construir algo que fique, beleza? Então, se você entende que disciplina física, clareza mental, preparo real fazem parte da sobrevivência moderna, se inscreve no canal agora. Porque esse conteúdo não é só para entretenimento, é coisa rápida, não. É para quem quer viver com mais margem. E se você puder, considere se tornar membro. Não só para apoiar um youtuber, mas para caminhar junto na construção do método, da estrutura e da visão. E no futuro, os membros eles vão ter acesso aos bastidores reais, né? Eles vão receber protocolos, coisas práticas, vão ajudar também a tomar decisões nas construções quando a gente tiver o capital e vão ser reconhecidos como parte desse projeto. Aqui, quem é membro não é um número. Quem é membro participa e é visto. Agora, eu quero te ouvir. Você acha que disciplina física ela ainda é importante no mundo de hoje? Se você acredita que projetos reais precisam de caminhos alternativos para acontecer mais rápido, comenta aqui. O corpo é ferramenta. Se você entende isso, e se você quer acompanhar essa jornada desde o primeiro treino até onde isso pode chegar, escreva. Vamos até onde der. O mundo está mudando e eu prefiro estar forte, lúcido e cercado de gente capaz. Por isso, esteja pronto e seja livre.